Ebenezer FM 98,5. Publicidade rima com capacidade e com credibilidade. Comerciante que se preocupa com o futuro do seu negócio sabe disso. Rádio, o canal que liga você ao consumidor. Quem sou, não há máscara em mim. Desde quando te entreguei meu coração, não vale a pena te negar. Em troca de viver, se morrer por ti, pra mim significa viver. Horas no ar, tocando os melhores louvores. Rádio Ebenezer 98.5. O programa que você vai ouvir agora é uma produção independente de total responsabilidade de seus idealizadores. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o cobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. E de repente, surgiram diante dele 2 homens vestidos de branco, que lhe diziam: Galileus, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre você foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. A partir de agora, pela Rádio Ebenezer FM, o programa Jesus está voltando, na direção e apresentação do pastor Ricardo Monteiro. Glória a Deus, aleluia, boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os ouvintes da Rádio Ebenezer FM. Até aqui nos ajudou o Senhor. Você que está aí pela live, você que está conectado pelo Facebook, você que está aí também sintonizado na 98.5. Uma boa tarde de salvação a todos, em nome de Jesus. Vamos estar aí, está começando essa programação, o programa Jesus está voltando. Vamos estar iniciando com uma oração e já voltamos, já, em nome de Jesus. Tribos, línguas e nações. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Soberano Deus, eterno Pai, Pai, no nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nessa tarde, Senhor, se colocamos aqui mais uma vez em Tua presença, Senhor, reconhecendo, Senhor, que nada sou, nada posso, nada tenho, mas reconhecemos, Senhor, que contigo, Senhor, podemos todas as coisas, naquele que nos fortalece, Senhor, reconhecendo a Tua graça, Senhor, reconhecendo a Sua bondade, a Sua misericórdia, que é de geração em geração, que se renova a cada manhã.
Deus poderoso, Deus de poder e de glória, nessa tarde, Senhor, queremos antes, Senhor, de estar pedindo, Senhor, te adorar, Senhor, porque, Senhor, reconhecemos, Senhor, a tua soberania, Senhor, reconhecemos que tu és grande, Senhor, independente se tu faz ou não, Senhor, reconhecemos, Senhor, assim como Abacuque, Senhor, assim como tantos outros, Senhor, reconhecer a tua grandeza. Nós também reconhecemos, Senhor, que sem ti nada podemos, Senhor. Exaltamos, enaltecemos o Deus da nossa salvação, Senhor. Não importa como esteja a nossa vida, não importa, Senhor, se esteja alcançando alguma coisa ou não, Senhor. O importante, Senhor, é que nós glorificamos o Deus da nossa salvação, Senhor. Exaltamos o teu santo nome. Tu és bendito, tu és poderoso, tu és santo, Senhor. Assim como Isaías entrou naquele templo, Senhor, diante de tantas perdas, diante do rei Uzias tinha morrido, Senhor, Isaías entrou, Senhor, ele olhou e reconheceu a tua glória, Senhor. Deus, também nessa tarde reconhecemos que tu és santo, santo, santo. Santo é o Senhor dos exércitos, tu és poderoso, Senhor. Tu é um Deus que faz além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera, Senhor. E nós cremos, Senhor, nessa tarde, Senhor, que o Senhor vai fazer grandes coisas, Senhor, na nossa vida, na vida desse ouvinte, Senhor, na vida dessa mulher, na vida desse homem que já não tem mais força para clamar, Senhor, na vida dessa pessoa, Senhor, que está sintonizado, que está conectado, Senhor. Oh, Jesus poderoso, entra com providência, com teu mover, Senhor. Faz um sobrenatural, Senhor. Trabalha na vida espiritual, levanta o teu povo, Senhor. Quebra os guilhões, as algemas, os ferrolhos, Senhor. Deus santo, Deus poderoso, Senhor. Sabemos que, Senhor, que tu é um Deus, Senhor, poderoso, Senhor. Sabemos que tu é um Deus de surpresa. Venha nos surpreender nessa tarde, Senhor. Usa, Senhor, o Diego nessa tarde, o pastor Diego, que vai estar ministrando a tua palavra, Senhor. Usa como tu queres, Senhor. Continua abençoando a vida dele, a família dele, a casa dele, Senhor. No momento que ele estiver ministrando a tua palavra, Senhor, vai de encontro às suas necessidades também, Senhor. Opera maravilha, Senhor, na vida do pastor Diego, Senhor. Pai, na vida também do pastor Bruno, Senhor, na vida de cada um que venha fazer programação aqui, Senhor, cada pessoa que vem colocar a boca nesse microfone, Senhor, venha abençoar, Senhor, venha jogar por terra todo o mal. Toma a nossa necessidade, a nossa casa, a nossa família, a nossa necessidade, Senhor, é o que nós nessa tarde te pedimos, já te agradecemos, crendo na vitória no nome santo de Jesus, amém? Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ouvir um louvor e já voltamos já. Minha vida pro destino certo. Tentei o meu caminho, mas nem cheguei perto de acertar. Viajei a dor
nem cheguei perto de acertar. Viagem à noite sem farol. Vai, eu não te quero mais de longe, vem mais perto. TV todos os canais abertos e fechados, sem a necessidade de antenas ou cabos. Conheça o sistema IPTV. Usando apenas sua internet, você assiste a mais de 12 mil conteúdos, incluindo filmes e séries atualizados. O sistema IPTV pode ser instalado diretamente em sua TV Smart, TV Box, celular, tablet, PC e notebook. Temos aplicativo próprio e com ele você terá melhor qualidade de imagem e som nos formatos HD, Full HD e H265. Planos a partir de R$30. Entre em contato agora mesmo. Solicite um teste grátis e confira toda a nossa qualidade de som e imagem. Clique no link na descrição para mais informações. Glória a Deus. NAT TV. Você pode ligar aí, você que está interessado em pegar esse pacote da NAT TV e IPTV. Procurar a senhora Renata. O telefone é 021 97689 5460. 021 97689 5460. Procure a senhora Renata e vai obter mais informações a respeito dessa antena. Ok? Estou comigo aqui nessa tarde o pastor Diego, homem de Deus. O evangelista Renato hoje não pôde estar conosco, está em casa. A paz do Senhor Jesus, evangelista Renato, missionária Tatiane, a todos que estão aí sintonizados pela frequência da rádio 98.5, você que também que está pelo Facebook, na paz do Senhor Jesus. Deus continue abençoando a família de cada um em nome de Jesus. Paz do Senhor Jesus, pastor Diego, uma honra de ter o Senhor aqui conosco. Boa tarde, pastor Ricardo, pastor Bruno, aos ouvintes, que a graça e a paz do Senhor seja o arbítrio em nossos corações. Deus abençoe, estamos felizes aí de estarmos juntos nessa programação. Glória a Deus, pastor Bruno.
Pastor Diego é homem de Deus. Tinha não a oportunidade, né? Que a gente estamos sempre juntos, estamos vizinhos, né? Estamos sempre ali, um vendo o outro ali, falando. Mas hoje tive a oportunidade de estar lembrando de trazer ele. Ia vir sozinho, mas tem dia que você olha assim e fala assim: o mistério não está comigo. A gente tem que reconhecer isso, né? É bom a gente ter a sensibilidade de reconhecer, porque nem sempre a gente está com o mistério de trazer a palavra, nem sempre a gente está com o mistério de... Não é verdade? Por isso que existe o corpo, né? Existem os membros do corpo, e eu glorifico a Deus que o Espírito Santo assim me teve a sensibilidade de lembrar desse homem de Deus, de estar convidando ele. Assim que convidou, ele veio, né? E a igreja do pastor é onde que é, a localidade? Eu congrego na igreja presbiteriana em Santa Isabel, onde sirvo a Deus com aquela comunidade local. A meu endereço pode estar passando, convidando o povo aí. O endereço você me pegou pelo pé, porque ela fica em frente à entrada da garagem de ônibus, né? A garagem a antiga empresa Santa Isabel, hoje é Fagundes. A igreja fica em frente, está sendo construída, e tem uma placa bem grande lá, Igreja Presbiteriana em Santa Isabel, onde eu congrego. Ok, mas não vai faltar oportunidade para o senhor estar trazendo aqui o endereço, né? Vai estar aqui conosco outras vezes, oportunidade não vai faltar. Também vou estar também, eu tive também convidando também o seu pai, o diácono Levi, muito meu amigo, esse homem de Deus, o diácono Levi, a paz do Senhor Jesus, a sua mãe também, a irmã Regina, né? Pessoas de Deus ali, vizinhos abençoados que me acolheram ali naquele lugar, e eu glorifico a Deus por essa família. Já vamos estar aí trazendo a palavra, ouvindo a palavra da parte de Deus. O pastor Diego vai estar ministrando. Como sempre, vou dar espaço para a palavra de Deus, porque eu gosto de ouvir a palavra de Deus, né? Precisamos de ouvir a palavra de Deus, é muito bom. Estamos ouvindo, estamos meditando e também praticando, embora muitas vezes é complicado, mas temos se esforçado para estar aí, né, praticando aquilo que Deus tem colocado para nós praticar. Mas glorifico a Deus por isso. Vamos ouvir mais um louvor aí, Getseme, né? O louvor, vamos estar ouvindo aí Leonardo Gonçalves, Getseme, e já voltamos com a palavra de Deus. O sucesso está no ar, emoção, informação, sempre sua companhia. Satisfy yourself. No Getsemane foi que meu Jesus se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Nossa cruz, os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de dor, ver o mestre a chorar, e foi por você tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão. E Jesus, a olhar naqueles
que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amor, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Comece a chorar por você. Que Ele mostrou o amor. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de João, capítulo 17, versículos 14 ao 17. Evangelho de João, capítulo 17, 14 ao 17. Assim nos diz a palavra de Deus: Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Quando nós falamos acerca do que seria a verdade, ou qual é a verdade defendida pela fé cristã, muitas pessoas podem ter dificuldades em entender este conceito. Porque na mentalidade secularizada do homem moderno, a verdade ela é relativa. Muitas ocasiões nós iremos ouvir as pessoas dizendo que a verdade é apenas um ponto de vista. Esse conceito, embora tenha sido abraçado na pós-modernidade, é um conceito muito antigo, porque de fato o homem sempre procurou, na sua busca individual pelos seus deleites, prazeres, alcançar a sua conscientização em meio à busca de seus próprios objetivos, por meio do conjunto de crenças e daquilo que ele tem como sendo correto. Quando o Senhor Jesus estava orando pelos seus discípulos, e a oração do Senhor Jesus é profundamente didática, teológica, e carrega consigo uma série de ensinos doutrinários
que são fundamentais à fé cristã, ele estava orando em primeiro lugar por si mesmo. O Senhor Jesus estava na iminência, preparando-se para ser levado ao patíbulo, ao Calvário. Então primeiro ele ora por si mesmo, dos versículos 1 ao 5, quando o Senhor Jesus começa a sua oração, dizendo que a sua hora havia chegado. Então Jesus inicia a sua oração consciente de que de fato estava chegando o momento da redenção da humanidade, da derrota final do inimigo de nossas almas e do resgate ser pago por aqueles que Deus havia escolhido em Cristo antes da fundação do mundo. Em segundo lugar, o Senhor Jesus ora pelos seus discípulos. Dos versículos 6 ao versículo 19, o Senhor Jesus ora especificamente por aqueles homens que ele havia escolhido na primeira leva, aqueles vocacionados para serem as colunas da igreja, as pedras sobre as quais a igreja estava sendo edificada, aqueles que haviam sido escolhidos para lançarem os fundamentos da doutrina e da fé e que ainda haveriam de enfrentar tribulações, agruras e adversidades terríveis. E em terceiro lugar, a oração do Senhor Jesus alcança aqueles que estariam hoje, nesta data, no dia 26, ouvindo a programação desta rádio, eu e você, quando o Senhor Jesus começa a orar por aqueles que viriam a crer em seu nome, transpassando séculos, transpassando milênios e chegando até os dias de hoje. Nós que participamos da fé e professamos a fé cristã, fomos alvo desta oração do Senhor Jesus. Mas esses versículos que nós lemos, o versículo 14, 15, 16 e 17, nos ensina-nos uma profunda lição acerca da verdade de Deus e de que de fato esta verdade não é como a pós-modernidade abraça e como foi ensinado nos primórdios do pensamento filosófico grego, que a verdade por si só é relativa. Mas esses versículos nos mostram que a verdade não é relativa nem subjetiva. A verdade é objetiva e foi revelada em uma pessoa. E foi revelada por meio de uma palavra, por meio de uma mensagem, por meio de uma revelação. Quando nós olhamos para esse texto, observamos que o Senhor Jesus, orando pelos seus discípulos e também por aqueles que viriam a crer, ele diz: dê-lhes a tua palavra. Então, acerca da verdade, nós podemos ter a convicção que ela emana não de conceitos humanos, não de perspectivas humanas, não da mentalidade do homem, nem tampouco daquilo que os homens acreditam ser a verdade. É triste e trágico quando nós chegamos à conclusão de que de fato muitas pessoas, até mesmo que dizem proferir ou professar a fé cristã, também relativizam a palavra de Deus, quando conceitos que são centrais, inegociáveis, pilares que não podem ser de forma alguma removidos, são simplesmente postos de lado por muitas pessoas. Quantos de nós já ouvimos falar diversas vezes de igrejas, até mesmo igrejas ditas evangélicas, que negam a infalibilidade das Escrituras Sagradas? Pastores que acreditam que a Bíblia não é 100% inspirada, a palavra de Deus. E eu falo isso mais do que referindo-me àquele movimento do século XIX, começo do século XX, chamado de teologia liberal. Não estou apenas falando disso, eu estou falando também sobre aquelas pessoas
que professam a fé cristã, professam às vezes ter um ministério, dizem ter um ministério, mas não estão subordinados aos princípios elementares estabelecidos na Bíblia como regra de vida e de prática. Valorizam mais as pseudo-revelações, pseudo-profecias, ou pensamentos e elucubrações de homens que se dizem homens de Deus, mais do que a palavra escrita, inspirada, inerrante, infalível de Deus, que hoje nós chamamos de Bíblia Sagrada. O Senhor Jesus disse: eu lhes dei a tua palavra. Então é claro que ao afirmar isso, o Senhor estava dizendo que a palavra que eles haviam recebido não era a palavra dos homens, não era fruto de nenhum ensino filosófico, nem um ensinamento de nenhuma escola rabínica de sua época. Era a palavra de Deus. Por isso que Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma. A linguagem do autor da carta aos Hebreus é uma linguagem muito profunda e erudita. Penetrar até a divisão da alma, no texto grego, era como algo que vai além da capacidade do homem de entender a si mesmo. Então perceba que a palavra de Deus, ela consegue discernir até mesmo aquilo que você não consegue discernir do seu próprio coração. Então, para as suas dúvidas, para aquilo que você não entende, para aquilo que está além do seu entendimento, nós temos a palavra de Deus, temos a Sagrada Escritura, e Jesus disse: eu lhes dei a tua palavra. O mundo relativiza a verdade pelo fato de que a verdade, a Bíblia, contém aquilo que o mundo odeia. A verdade acerca de nossa pecaminosidade, de nossa miserabilidade, de nossa incapacidade de satisfazermos a Deus com nossas boas obras. Ouvinte, pense comigo por alguns instantes. Há mais de 20 anos que sou dedicado aos estudos teológicos, e havendo pesquisado muito acerca de religiões comparadas, se você fizer uma pesquisa superficial sobre as religiões comparadas, você vai ver que todas as religiões no mundo, qualquer uma, seja politeísta, monoteísta, seja animista, seja de cunho filosófico, todo princípio religioso apela para a prática das obras para conquistar a divindade. Se você for para qualquer mestre de qualquer religião, você vai ouvir que você precisa fazer algo para agradar ao Criador a ponto de tornar-lhe aceitável. Somente o cristianismo bíblico, somente a doutrina bíblica limpa, que emana da cruz, ensina que Deus lhe recebe totalmente por graça, por favor imerecido. Só que essa verdade choca o mundo, essa verdade choca a humanidade, porque isso deixa os homens sem desculpas. Se você chegar a qualquer homem que não professa a fé cristã e dizer-lhe: olha, basta você crer em Jesus, professar-lhe como seu Salvador, depositar nele a sua vida e você será salvo, isso vai chocá-lo. Que o homem, ele acha que ele precisa ou que ele tem condições de fazer alguma coisa para agradar ao Criador, sendo o que é que eu posso dar a Deus que possui tudo? Como diz o Salmo de número 24, o Senhor é a terra, toda a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Por isso que, na continuação do versículo, o Senhor Jesus disse: e o mundo os odiou. O ódio do mundo está justamente na verdade que nós pregamos, nas verdades que estão contidas no Evangelho. Isso por si só causa ódio no mundo. Não precisa você fazer nada. Há pouco tempo, e embora eu não tenha
não utilize muito mídias sociais, mas estava eu lá passando os vídeos no Instagram, e então vi uma postagem sobre, eu não lembro agora, não sei qual ano que foi, porque eu não acompanho essas coisas mesmo, não é hipocrisia, mas teve um desfile de uma escola de samba, onde alguém vestido do Senhor Jesus estava sendo arrastado por outra pessoa vestida de Satanás, vestida de diabo. E um monte de crente falando, defamando e espraguejando e querendo ver o fim daquela escola, dizendo que é amaldiçoada, isso, aquilo, outro. E eu comecei a ouvir, a ler aqueles comentários e pensei, primeiramente, que isso não deveria interessar a cristãos. Primeiramente, isso não deveria interessar-nos, não é? Segundo, o que é que nós esperamos desse mundo? O que é que você e eu vamos esperar de uma sociedade que não abraça os valores que nós abraçamos? Jesus disse que o mundo odiaria os discípulos. Primeiramente, o mundo aqui, o Império Romano personificado em Nero, Domiciano e outros imperadores cruéis, perseguiram de maneira implacável a igreja no primeiro século. O que eu e você vamos esperar dos governantes e potentados desse mundo, a não ser a perseguição, a não ser a censura ou as críticas àquilo que nós pregamos? Quando eu falo de críticas aqui, não me refiro a criticar aquilo que está errado, não me refiro a querer ver a justiça começando da casa de Deus, mas me refiro aos nossos conceitos. O casamento biblicamente estabelecido na heterossexualidade, a monogamia, uma vida de honestidade e piedade, tudo isso o mundo odiou e continuará odiando, principalmente aqueles que pregam essas verdades. E os versículos continuam falando acerca desta verdade, dizendo que essa verdade deveria continuar no mundo, mesmo sendo hostilizada. Um texto que eu gosto de correlacionar com este, mais à frente no capítulo 38, no versículo, capítulo 18, no versículo 38, melhor dizendo, quando o Senhor Jesus estava sendo entrevistado por Pilatos, na antessala do martírio, da crucificação, observe que Jesus diz a Pilatos: todo aquele que é da verdade me ouve. Então Pilatos pergunta a Jesus: o que é a verdade? Essa pergunta de Pilatos não foi uma pergunta aleatória, não foi uma pergunta que ele tirou da sua própria mente ali, naquele momento, emocionado. Não, foi uma pergunta consciente. Como bom magistrado do Império Romano, teve acesso à educação e à filosofia helenista. Pilatos sabia e conhecia os escritos do Teeteto, escritos de Platão, aonde um dos personagens desses escritos, o Protágoras, que afirmava o seguinte: o homem é a medida de todas as coisas. Sendo assim, cada um de nós é o juiz daquilo que é ou não é o correto. Esse conceito filosófico já estava impregnado na mente dos gregos, depois, posteriormente, com a queda do governo e a ascensão do Império Romano, já estava na mente dos romanos, porque os romanos herdaram a sua filosofia, a sua ciência, o seu modo de pensar dos gregos. Então Pilatos sabia muito bem, conhecia muito bem esse processo de pensamento do relativismo da verdade. E aí Jesus então chega e lança-o no rosto, dizendo: aquele que é da verdade me ouve. E mais do que isso, mais do que ouvi-lo, aquele que é da verdade não vai sair do mundo não, vai continuar vivendo no mundo, vai ser guardado do mal. E mal aqui
Não é mal causal, não é mal externo, é maligno, diabo. Jesus estava dizendo: eu não peço que os tires do mundo. Quer dizer, continue no mundo, porque o sal não tem validade se ele não for usado para salgar. A luz só tem o seu uso devido se for no meio das trevas. Então não peço que os tires do mundo. Aquele que guarda a verdade não pode querer ser um monge tibetano, um eremita que vive enclausurado na religiosidade. Deus chamou você e eu para sermos testemunhas da verdade em qualquer ambiente que estejamos. Por isso que o Senhor Jesus disse: não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal, do maligno, do diabo. Por isso que Satanás não tem poder contra a igreja. Por isso que o diabo é completamente incapaz de atingir aqueles que professam a verdade de Deus. Nós estamos guardados por Jesus e nele nós temos total proteção do mal, mesmo vivendo em um mundo que jaz no maligno. E aí o texto vai dizer, continua dizendo no versículo 16: não são do mundo, quer dizer, não pertencem a esse conjunto, a esse sistema ímpio que predomina, no caso, no contexto histórico direto, o Império Romano. E hoje nós vivemos em sociedade. Você e eu devemos ser zelosos, cumpridores de nossos deveres civis. Sim, nós devemos amar os nossos amigos e amar os inimigos também, é o desafio do Evangelho. Devemos conviver bem com os vizinhos, devemos ter um bom relacionamento com pessoas de outras religiões. Sim, mas nós temos que ter consciência que não pertencemos a este mundo. E aí existem dois aspectos que devem ser observados nesses versículos. Primeiro, que a nossa vitória não está centralizada ou firmada nas realidades transitórias da nossa vida. O apóstolo Paulo vai dizer em sua carta aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 18, quando ele vai dizer: para mim tenho por certo que as provações desse tempo presente não podem ser comparadas com a glória que há de ser revelada. Nós não estamos caminhando nesta vida com a perspectiva e esperança nas realidades que estão à nossa volta, porque se assim for, viveremos em intenso desespero. O que esse mundo tem nos oferecido em âmbito social? Pense comigo por alguns instantes. E aqui eu não estou querendo dar a vocês nenhum tipo de prisma ou opinião política, mas você que mora nas imediações e ouve a rádio Ebenezer, nos aspectos sociais, o que você tem experimentado de positivo? Talvez você possa dizer: olha, eu tenho visto algumas coisas boas acontecerem. Eu também tenho visto. Mas se você parar para analisar como um todo, socialmente falando, o nosso país está indo de mal a pior. No aspecto educacional, principalmente. No aspecto cultural, nem se fala. Nós vivemos em um tempo em que as pessoas que se dizem mais cultas e preparadas só são cultas e preparadas para aquilo que não presta, para aquilo que ataca a moral, para aquilo que é contra os princípios cristãos. Uma ocasião, me recordo que eu estava no meu trabalho e durante um período de tempo conversei com uma moça que defendia o feminismo com avidez. Eu falei: olha, eu não concordo com as perspectivas feministas porque eu sou cristão, então feminismo e machismo não condizem com o cristianismo.
E ela começou a falar. Eu disse: quais são os pilares fundamentais do feminismo político? Ela não sabia me responder. Disse: qual é a história? Qual foi a maior autora? Quantos livros você já leu em língua portuguesa que trata de política na perspectiva feminista, baseado no movimento norte-americano, que teve o seu auge no século XIX? Qual é a sua leitura sobre o assunto? E ela não sabia responder absolutamente nada. Então o aspecto cultural também está muito raso. E quando olhamos para esse texto, observamos que nós vamos continuar no mundo, mesmo que o mundo seja mau, mas nós não somos dele, porque Jesus também não era. E aí eu concluo, chegando ao fim da nossa breve meditação, o versículo 17. Embora Pilatos tenha lhe feito a pergunta lá no capítulo 18, um tempo depois, a resposta o Senhor Jesus já tinha proferido em sua oração sacerdotal. Aqueles que ouviram tal oração sabiam dessas palavras, e nós podemos lê-las há mais de 2000 anos, impressa em nossas próprias Bíblias, quando o Senhor Jesus vai dizer: santifica-os. E a palavra santificar, aqui, termo hagnos, separar, ter em local distinto, estar guardado. Então, parafraseando o texto, que é hermeneuticamente correto, Jesus poderia estar dizendo: separa-os, guarda-os, coloca-os em destaque. Aonde? Na verdade. Porque a tua palavra é a verdade. Portanto, uma pergunta e uma dúvida muito antiga nos é respondida há 2000 anos, e nós continuaremos sempre dando a mesma resposta. Tudo aquilo que Deus tinha a revelar, a falar, a ensinar, a nos dar como modo de vida e direção, Ele nos deu por meio das Escrituras. Como disse o célebre príncipe dos pregadores Charles Haddon Spurgeon: se um dia eu chegar na eternidade e o Senhor, eterno Deus, me pedir: Spurgeon, pregue pelos séculos dos séculos, eu lhe responderia: dê-me uma Bíblia, é tudo o que eu preciso. Que Deus o abençoe nessa tarde, que as verdades aqui proferidas fiquem gravadas em seu coração. Acredite, medite, abrace, e se for necessário, vá até as últimas consequências pela verdade na palavra de Deus. Queremos te ouvir.
Nós deixamos, Jesus. Nós deixamos ela pra você, Jesus. Tu és o morador, Jesus. Tu és o morador. Tu és o morador, Jesus. Tu és o morador, Jesus. Tu és o morador, Jesus. Vem, Jesus, pode entrar, Jesus. Mude todas as coisas de lugar, Jesus. Mude tudo de lugar, Jesus. No lugar da teia de aranha do pecado, eu trago flores que trazem vida para essa casa. E ao invés de esconder debaixo do tapete o seu passado, eu tiro a sujeira, jogo no lixo e deixo limpo, purifico a casa onde eu pretendo habitar. Onde eu pretendo habitar. Onde eu pretendo habitar. Se você é essa casa, ergue suas mãos ao céu e diga: essa casa é sua casa. Ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa. Nós deixamos essa terra. Ter em sua TV todos os canais abertos e fechados, sem a necessidade de antenas ou cabos. Conheça o sistema IPTV. Usando apenas sua internet, você assiste a mais de 12 mil conteúdos, incluindo filmes e séries atualizados. O sistema IPTV pode ser instalado diretamente em sua TV Smart, TV Box, celular, tablet, PC e notebook. Temos aplicativo próprio e com ele você terá melhor qualidade de imagem e som nos formatos HD, Full HD e H265. Planos a partir de R$30. Entre em contato agora mesmo. Solicite um teste grátis e confira toda a nossa qualidade de som e imagem. Clique no link na descrição para mais informações. Glória a Deus. NAT IPTV. Pode ligar 021 97689 5460. Vou repetir: 021 97689 5460. Senhora Renata. É só ligar para a senhora Renata e vai estar aí obtendo mais informações. Ok? Está terminando a programação. É um prazer, pastor. Obrigado aí por estar cooperando conosco aqui. A hora que quiser estar conosco é bem-vindo. Tá bom? Sabe que é de casa, né? É vizinho e é de casa aqui na programação. É um pastor, é um amigo, é um irmão em Cristo Jesus. Todos nós estamos no mesmo propósito aí, que é Cristo, né? Está anunciando a palavra de Deus, palavra abençoada, palavra na profundidade. E eu gosto de palavra, eu sempre priorizo isso, né? Palavra de Deus tem que ter palavra. A gente temos que buscar a palavra. Tudo foi pela palavra, né? No começo foi feito pela palavra, haja luz, por aí foi. E assim tem que ser em nossas vidas.
Amém, pastor. Dá mais uma divulgada aí na igreja lá, aquele convite para o pessoal. A igreja é presbiteriana, né, pastor Diego? A igreja é presbiteriana em Santa Isabel, a igreja onde eu congrego. Nós temos o pastor da igreja, né, o nosso pastor titular, o reverendo Sérgio Kitagawa. A igreja, o endereço, o nome é difícil, o nome da rua ali, eu sempre esqueço, tem que trazer anotado, mas a igreja fica na principal, em frente à Estrada do Cordeiro. Então, você vai para Santa Isabel, chegando no ponto final do ônibus, antes de você, ou você vai para a Estrada do Cordeiro, na principal em frente, vai ver lá a placa da nossa igreja, igreja onde eu sirvo ao Senhor, igreja presbiteriana em Santa Isabel. Amém, pastor, obrigado, já está terminando. Até sábado que vem, se Deus permitir, em nome de Jesus estaremos aqui novamente. Evangelista Renato, um abraço, a paz do Senhor Jesus a todos aí, em nome de Jesus. Boa semana a todos. Tchau, tchau. Construir, reformar? Fale com a PR Construção, oferecendo a você, cliente, qualidade e compromisso. Tudo o que você precisa: pedreiro, pintor, gesseiro, ladrilheiro,